Salve galera, hoje eu, o Pedro, o Vlad, o Luiz e o Lucas vamos falar sobre a pílula anticoncepcional, o anel vaginal e a tabelinha. A tabelinha é um método que se baseia no cálculo dos dias que provavelmente estará mais apta a engravidar caso tenha relações sexuais desprotegidas. Assim pode ser utilizada tanto para o fim quanto para a contracepção. A mulher geralmente está fértil no meio do ciclo menstrual, quando ocorre a ovulação. Para saber com precisão se o seu ciclo é regulado e de quantos dias ele é, o ideal é anotar durante 6 meses o dia do início de cada menstruação. Ao final, você deve contar o intervalo de duas entre o início de duas menstruações consecutivas. Este corresponde ao seu ciclo menstrual. Como a grande maioria dos ciclos variam entre 28 e 30 dias, do 14 ao 16 dias são os dias mais férteis. Assim, para evitar a gravidez, você e seu parceiro não devem ter relações sexuais nesses dias. Ficou confuso? Vamos explicar. Para o ciclo de 28 dias, para o ciclo de 30 dias. Para reduzir a margem de erro, o ideal é evitar relações sexuais ou deixar de usar o preservativo 4 dias antes e 4 dias depois da provável data da ovulação. Entre também nesse dia. Assim, para o ciclo dia de 28 dias, para o ciclo de 30 dias, como pode ser observado, pode fazer cálculos confiando na memória e é algo muito difícil. Assim, recomendo ao uso de calendários, marcando tais eventos, afinal de auxiliar nesse sentido. Importante, uma vez em que o adolescente, muito raro haver regularização do ciclo, entre o método não deve ser utilizado por eles. Mulheres no ciclo menstrual desenrolado não devem adotar esse método. Existem mulheres que podem engravidar fora do período fértil, mesmo durante a menstruação. Alterações hormonais, emocionais ou mesmo alimentares podem alterar o ciclo menstrual. Assim, percebe-se que a tabelinha é bastante falha, sendo interessante somente se for associada a outro método, como a camisinha, diafragma e etc. É também válido lembrar que esse método não previne a AIDS nem outros DSTs. O sistema reprodutor feminino, além de produzir os hormônios sexuais e óvulos, é onde se dá a fecundação no seu interior, que o feto se desenvolve por 9 meses. O aparelho genital feminino é formado pelos órgãos genitais internos e externos. Os órgãos internos são vagina, ovários, trompas e falódio e útero ou tubas. Os órgãos externos são monte de Vênus, monte público e vulva, que engloba os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. A vagina é um espaço tubular, fibromuscular, recoberto por uma mucosa, pregada com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Ela que faz a comunicação entre a vulva e o útero. Sua função é dar saída ao fluxo menstrual. Recebe o pênis durante a relação sexual e formar o canal do parto. Devido a essa última função, a vagina possui grande elasticidade. O anel libera os hormônios estrogestrel, prostatogênio e estineloestrádios e estrogênio, que entram na corrente sanguínea e atuam inimindo a ovulação. Os efeitos adversos relatados como o uso do anel vaginal incluem sangramento de escape, cefaleia, vaginite, leucorreia, ganho de peso e expulsão do anel. A pílula anticoncepcional inibe a ovulação e torna o muco cervical expresso, dificultando a passagem dos espermatozoides e evitando assim a fecundação. A pílula anticoncepcional combina estrogênio e progesterona para iniber a ovulação, impedindo a liberação do óvulo. O remédio ainda atua na alteração do muco endocervical e no endométrio, evitando que os espermatozoides atinjam as trombas, onde ocorre a fecundação, onde os efeitos do remédio já são sentidos no primeiro. A pílula anticoncepcional inibe a ovulação e torna o muco cervical e espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides, evitando assim a fecundação. Portanto, ela não pode ser considerada como método abortivo. Deve-se tomar um comprimido por dia, até o final da cartela, sempre no mesmo horário, totalizando 21 dias com o uso da pílula. Ao fim da cartela, deve-se fazer uma pausa de 7 dias, que quando ocorre a menstruação iniciada
uma nova cartela no 8º dia da pausa, independente da menstruação. Contracepção hormonal foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 1960 como o primeiro método de evitar gravidez, com quase 100% de eficiência, e segundo consta, teve boas aceitações nos EUA e na Europa, sendo página 204, considerado um grande efeito farmacológico de acordo com W.M.Y. O comércio da pílula anticoncepcional teve início no Brasil em 1962, veio o artigo A Velha Pílula do Jornal Brasil, em 12 de 5 de 1975, 2 anos após ter sido aprovada nos Estados Unidos pela FDA, Food and Drug Administration. A pílula, chamada de Envoid, produzida pelo laboratório Ciar.